Peru, terra da maior escala de montanhas do mundo. Os Andes, a espinha dorsal da América do Sul. Aqui, em um vale de rio elevado, entre picos atingindo mais de 90 metros, os Incas estabilizaram sua capital, Cusco, que prosperou por 300 anos. Até os conquistadores espanhóis chegarem no século XVI. Abaixo de Cusco, elevada em mais de 3.600 metros, aparece a fortaleza de Sacsayhuamán, cujas imensas paredes de pedra podem guardar segredos anteriores aos próprios Incas. Minha forte sensação, é que estamos olhando para duas fases de um canteiro de obras em muitos dos chamados monumentos de pedras incas, e que as estruturas incas estão incluídas em estruturas de pedra muito mais antigas e enormes estruturas megalíticas que nós não sabemos quem construiu. Isso na realidade se encaixa com a visão dos próprios incas. Como em muitas edificações incas, Sacsayhuamán exibe surpreendente trabalho em pedra. Mas nem todos são creditados aos incas. De acordo com a arqueologia convencional, a cultura K'iuki construiu as áreas mais antigas da edificação 1000 anos atrás. Mas os próprios incas acreditavam que o local foi construído antes por uma raça de pessoas desconhecidas, levadas por um poderoso Deus que descendia dos céus. Durante todo o tempo, houve testemunhas de um Deus chamado Viricocha, que visitou as pessoas da América do Sul e lhes abençoou e deu todo tipo de tecnologia. E algumas de suas características físicas fizeram com que ele se destacasse da população indígena, pois era um ser muito alto, de pele branca e cabelos brancos. Mas esse Deus Viricocha realmente existe? Seria ele, como as teorias do astronauta antigo sugerem, um visitante de um planeta alienígena? Em caso afirmativo, poderia ajudar a explicar como essas edificações foram construídas? Esta pedra pesa cerca de 20 toneladas. É minúscula comparada a muitas das pedras em Sacsayhuamán. Hoje nós temos equipamentos pesados para mover tais pedras, mas nos tempos antigos, especialmente os incas, eles teriam usado o trabalho humano maciço por uma grande soma de tempo. A regra prática é que leva de 10 a 20 homens para mover uma pedra de 1 tonelada. Então, quando você está falando de milhares de toneladas, você está falando de milhares de homens. O que nós vemos é uma cultura que tem a tecnologia para lidar com gigantes blocos de pedra, movê-las para a edificação que querem construir, então empilhar, cortar e rejuntar esses blocos maciços e, em alguns casos, estruturas quase indestrutíveis. Quando falamos sobre granito, estamos falando sobre uma composição de feldspato, mica e quartzo. Então você precisaria de diamante para nivelar ou cortar. Nós usaríamos diamante hoje em dia para cortar granito. Essas são as descobertas que nos levam a questionar se eles realmente estavam usando os recursos de suas antigas caixas de ferramentas ou se havia algo mais nesse trabalho. É incrível todo o peso dessas pedras. Sabe, é definitivamente difícil para qualquer humano movê-las, mesmo em grupos. E os outros aspectos são como elas são agrupadas. Em algumas pedras, nós ainda vemos algumas marcas que parecem que foram dissolvidas. As paredes estão agrupadas com blocos de pedra pesando 50 ou 100 toneladas, cortados e moldados como peças de um quebra-cabeça, para se encaixarem tão firmemente que você não consegue passar sequer uma folha de papel entre elas. Existem muitos sinais em muitas dessas pedras mostrando que grandes quantidades de aquecimento foram aplicadas para moldar essas pedras de modo a se encaixarem perfeitamente. E isso realmente levanta muitas questões. Se você observar o estilo que a parede Sacsayhuamán foi construída, os blocos parecem ter sido moldados por betume.
Se você pode moldar pedras, então, de repente, por mais maluco que pareça, faz mais sentido, porque nenhuma argamassa foi usada. De acordo com a lenda local, um pássaro foi o responsável por essa construção sem emendas. Lendas dizem que a criatura com asas carregava uma poderosa química em seu bico, uma substância capaz de derreter pedras. Sacsayhuaman significa a cabeça do falcão. Cabeça de falcão. Mas talvez fossem alguns falcões, ou talvez um povo-pássaro que poderia ter se conectado com o lugar. Mas seria possível, como sugerem as teorias do astronauta antigo, que o mítico pássaro fosse uma nave espacial pilotada por alienígenas visitantes, conhecidos pelos locais como Irmãos do Espaço? Eu acredito que é uma combinação da tecnologia dos Irmãos do Espaço com outros tipos de possibilidades. Hoje em dia temos outros tipos de ferramentas. Nós não tínhamos antes esse tipo de ferramentas. Ou então temos até mais sofisticadas. Então o ponto é que esse lugar, Sacsayhuaman, permanece até hoje um mistério. Então, olhando para todas essas edificações com pedras perfeitamente amontoadas, estamos olhando para um tipo de tecnologia que não foi usada em nenhum outro lugar da Terra. Eu não descarto a engenhosidade humana, mas esse tipo de engenharia que ainda não conseguimos duplicar hoje deve levantar uma bandeira para outras considerações. É praticamente extraterrestre, de certo modo. Alguém deve ter ensinado essas técnicas. Mas se o processo de formação dessas grandes pedras megalíticas envolve o uso de energia térmica ou uma misteriosa química, uma coisa é certa. Os antigos construtores usaram essa técnica em larga escala. Mas por quê? Qual foi o propósito na criação de estruturas de pedra construídas de modo tão obscuro? Nós não podemos realmente dar uma resposta se eles estavam sendo usados para além do que sabemos. Os extraterrestres muito provavelmente são a fonte do que eles chamam de Deus. Como eles chegaram aqui, muito provavelmente em algum tipo de nave. E muito possivelmente eles podem ter usado esses enormes megalitos como plataformas de pouso. Mas Sacsayhuaman foi de fato construída por visitantes alienígenas? Poderia haver adicional evidência de seu tempo na Terra em outros lugares em volta da Terra? Talvez sim. E o caminho para essa evidência está claramente traçado em pedras.